Bom dia. Hoje, 16 de dezembro de 2019, estou aqui aproveitando esse pequeno tempo para fazer algumas reflexões. Hoje eu resolvi falar da fragilidade da vida. O quanto a nossa vida é frágil. Procurando aqui um ponto de apoio aqui, porque dentro do carro é complicado para gravar vídeo. O quanto a nossa vida é frágil, a vida de uma forma geral. É como se fosse uma lâmpada. Você desliga o interruptor e encerra, encerra a vida, né? E o ser humano é tão complicado que às vezes ele deixa de viver para ficar procurando problemas. Existe casos de pessoas que passam a vida toda procurando uma doença de estimação. Qualquer coisinha sai doida, eu devo estar com uma doença, eu devo estar com um problema e não sei o que, aquela coisa. Até que descobre que tem uma doença. Aquela doença para chamar de sua. É minha sinusite, é minha gastrite, minha artrite e assim vai. Ele quer ter alguma doença para chamar de sua. Pronto, a partir desse momento a pessoa não consegue mais viver. Ele passa a girar em torno dessa doença. Existem casos mais graves de doenças até o momento sem cura, né? É o caso do câncer, é o caso da tal da AIDS, SIDA, sei lá, que são coisas que ainda aparentemente não existe cura. Porém, aí vem aquela coisa polêmica de novo, né? A gente nem se dá conta que existem grupos dedicadíssimos de geneticistas aí no outro plano que a gente não vê. Eles trabalham incessantemente na melhoria genética dos corpos, esses corpos que a gente usa, para que esses corpos sejam melhorados, sejam mais adequados, porque, por incrível que pareça, apesar de já estarmos, não sei de onde é que tiraram essa contagem, mas já estamos no século XXI, né? E isso aí não tem muito fundamento, coisa de romano. Já existem milhões de anos que a gente perambula aqui por esse pequeno planeta, e ao longo desses milhões e milhões de anos, esse grupo de geneticistas tem trabalhado incessantemente na resolução desses problemas de ordem genética, que propicia o surgimento de doenças. Eu acredito que seja uma falha no DNA do ser humano. Existem grupos de pessoas que é mais vulnerável a um tipo de doença, outros a outros tipos. Então esses geneticistas,
eles trabalham incansavelmente para tentar sanar esse problema de predisposição a determinados tipos de doença. A prova do que eu estou dizendo é que você pode ver que ao longo da história tem-se notícia de algumas doenças que vêm assim, matam muitas pessoas, milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. De repente, do mesmo jeito que começa, acaba. As pessoas começam a ficar imunes a essas doenças. O próprio caso da AIDS mesmo, que eu me referi há pouco, é um exemplo disso. Já existem filhos de portadores do vírus HIV que nasce imune ao vírus HIV. Então, são melhorias genéticas que estão acontecendo, a gente nem se dá conta, porque a gente não vê essas pessoas que estão trabalhando nesse projeto. Não é porque a gente seja uma coisa muito boa, não. É porque ainda é necessário que a gente vista um corpo físico, um corpo de carne, para viver essa experiência aqui nesse plano físico, aqui na Terra. Eu acredito que em outros planetas devem existir outros tipos de corpos, em outro ambiente diferente desse aqui. E eu acredito que os corpos são de acordo com o ambiente em que a pessoa vai viver aquela experiência. Às vezes, a maioria de nós, os ditos seres humanos, a gente não se dá conta da fragilidade desse corpo que nos abriga. Esse corpo é tão frágil e ao mesmo tempo tão forte. Às vezes a gente passa por coisas que parece que a gente é feito de aço. Eu digo isso por experiência própria. Eu já passei por coisa que às vezes eu conto, parece que tem gente que acha que é fantasia, que não é verdade. Eu já passei por coisa que eu paro e fico lembrando e sinceramente eu não sei como foi que eu passei, mas passei. E em outros casos, o corpo é tão frágil, mas tão frágil, como se fosse um ovo da pele bem fininha, que se você apertar assim com um pouquinho mais de força, ele se rompe. É assim a vida do ser humano aqui na Terra. Portanto, eu quero conclamar você que está vendo esse vídeo agora a refletir um pouquinho mais na importância da vida e na fragilidade da vida. Ao mesmo tempo que a vida é tão importante, porque é através dessa vida aqui, dessa vivência aqui, que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente aprende e que a gente adquire o tesouro maior que o aperfeiçoamento humano. Ao mesmo tempo que essa vida tem essa importância tão grande, ela é frágil, extremamente frágil. Tenha muito cuidado com o que você faz da vida, porque é como se fosse uma lâmpada. No mesmo tempo que ela está acesa, ela se apaga. Não pense que você é o centro do universo. Você é muito importante. Mas ponto, só isso. A vida tem um outro sentido. Pare e reflita para você ver. Isso é um simples pensamento meu, eu vejo dessa forma. E quero aproveitar para te desejar um bom dia, um bom início de semana
e que você seja sempre muito feliz.